Seja bem-vindo. No vídeo de hoje, vamos mergulhar numa pergunta que talvez tenha atravessado seu coração em silêncio. Como Deus mostra que alguém é seu futuro cônjuge? Não do jeito que o mundo ensina. Não com promessas vazias, nem com frases prontas de redes sociais, mas com algo que vem de dentro. Algo que não grita, mas sussurra. Talvez você já reparou, tem pessoas que chegam e mexem com tudo. O coração dispara, os pensamentos não param, a imaginação corre longe, mas depois de um tempo tudo desaba e a gente fica se perguntando: foi Deus que me mostrou ou fui eu que inventei tudo na minha cabeça? Essa dúvida dói. Dói porque toca a parte mais sensível da nossa alma, o desejo de ser escolhido por alguém que também foi escolhido por Deus. E aqui está o paradoxo. Quanto mais queremos acertar, mais ficamos com medo de errar. Quanto mais oramos por um sinal, mais inseguros ficamos com os sinais que aparecem. E quando finalmente achamos que encontramos alguém especial, vem a pergunta que paralisa: e se for só mais uma ilusão? É por isso que hoje não vamos falar de métodos humanos. Não vamos prometer 7 passos mágicos. Hoje, vamos conversar sobre algo mais profundo, algo que muda tudo. Vamos entender como Deus fala com quem Ele ama, como Ele prepara encontros, e não apenas coincidências. Como Ele age de forma tão silenciosa, que muitas vezes só quem tem o coração atento percebe. E no final, você não vai sair com uma fórmula, vai sair com clareza, vai sair com paz. Porque quando é Deus que une, o coração sente antes dos olhos verem. Mas antes disso, precisamos descer juntos as raízes escondidas da nossa confusão. Só assim poderemos reconhecer quando a resposta vem do alto e quando ela é apenas o reflexo de um coração carente. Antes da gente continuar, me responde uma coisa nos comentários. Você já achou que Deus estava te mostrando alguém, mas no fim tudo desabou? Se sim, você não está sozinho. Muita gente carrega essa dor em silêncio, com medo de ter confundido o coração com a voz de Deus. Então escreve aí embaixo, se tiver coragem: Senhor, me ensina a reconhecer o que vem de Ti. Não é exposição, é cura, é libertação. Vamos juntos descobrir a verdade que muda tudo. Primeira verdade oculta. A verdade é que muitos de nós crescemos acreditando que um dia alguém perfeito vai aparecer. Alguém que nos complete. Alguém que entenda cada silêncio, cure cada ferida e preencha todos os espaços vazios. Mas essa ideia não vem de Deus. Ela vem de um mundo ferido. Desde pequenos, fomos alimentados com histórias de almas gêmeas, de encontros mágicos que resolvem tudo. E isso criou uma expectativa, a de que o amor certo não exige esforço, nem paciência, nem amadurecimento. Basta acontecer, basta sentir. Mas aqui está o problema. A fé não se constrói sobre sentimentos. Se sentimentos fossem confiáveis, não teríamos tantos corações partidos por pessoas que pareciam ser a resposta de Deus. A raiz da confusão está aí. Queremos ouvir a voz de Deus, mas muitas vezes confundimos com a nossa própria voz. Confundimos paz com emoção. Confundimos química com propósito. Confundimos presença de Deus com desejo de companhia. E quando isso acontece, entramos num ciclo perigoso. Oramos pedindo confirmação, mas no fundo já decidimos o que queremos ouvir. Procuramos sinais, mas só enxergamos o que nos agrada. Dizemos: seja feita a tua vontade, mas dentro de nós já gritamos: Senhor, que seja ele, que seja ela. A Bíblia nos ensina algo profundo. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Jeremias 17:9. Isso significa que até mesmo o que parece puro pode estar misturado com carência, medo ou orgulho. E aqui começa o maior engano espiritual sobre relacionamentos. Acreditar que por sentirmos algo forte, aquilo só pode ser de Deus. Como se Deus estivesse obrigado a corresponder às nossas emoções. Mas Deus não se move por ansiedade. Ele se move por propósito. E muitas vezes, o propósito dele não é só te unir a alguém, é te curar antes, te preparar, te transformar.
Porque um coração ferido, mesmo com a pessoa certa, ainda será um coração que sangra. A raiz do problema está nisso. Esperamos que o relacionamento nos salve, mas Deus quer que primeiro a gente o conheça como nosso Salvador. Só depois Ele nos entrega o que foi preparado com cuidado e tempo. E quando a gente não entende isso, nos tornamos impacientes. Pulamos etapas, nos jogamos em promessas que Deus nunca fez e acabamos chamando de resposta divina aquilo que foi apenas escolha humana apressada. Mas Deus, em sua bondade, não nos julga por isso. Ele nos convida a olhar com mais calma, a perceber os padrões que se repetem, a notar que talvez não seja azar, talvez seja uma lição. Quantas vezes já dissemos, agora vai, e não foi? Quantas vezes ouvimos um eu te amo, que depois virou silêncio? Quantas vezes entregamos demais e recebemos de menos? O problema não está só nos outros, está no que acreditamos ser amor, está no que achamos que é de Deus, só porque aqueceu o coração por alguns dias. Por isso, antes de reconhecer o cônjuge certo, precisamos reconhecer a voz certa, e isso só é possível quando o nosso interior está em silêncio. Não o silêncio da solidão, mas o silêncio da entrega. Deus fala quando paramos de forçar respostas. Ele mostra quando paramos de insistir nos nossos próprios caminhos. E muitas vezes a resposta não é alguém, é um ainda não. Mas mesmo o não agora de Deus já é um cuidado, já é amor. Porque quem confia em Deus não corre. Quem confia, espera. E quem espera nele não será confundido. Agora que vimos as raízes desse problema escondido, vamos dar o próximo passo. Entender as consequências invisíveis que esse erro gera sem que a gente perceba. Segunda verdade, existe um tipo de engano que não destrói tudo de uma vez. Ele corrói aos poucos, vai tirando a nossa sensibilidade. Até que um dia a gente já não sabe mais diferenciar o que é amor de verdade e o que é carência disfarçada. É assim que o inimigo age. Não tirando você do caminho, mas confundindo seus sentidos enquanto você anda. A gente pensa que está ouvindo a voz de Deus, mas, sem perceber, estamos apenas ouvindo o eco dos nossos medos. Medo de ficar só. Medo de ser deixado de novo. Medo de amar e não ser amado de volta. E aí vem o ciclo. Um ciclo que parece normal, mas é tóxico. Um ciclo que parece romance, mas é repetição de dores antigas. Começa com entusiasmo, depois vira ansiedade, depois vira apego e, por fim, decepção. E cada decepção deixa uma marca invisível, uma cicatriz emocional que no começo a gente até tenta esconder. Mas com o tempo, essas feridas mudam a forma como enxergamos o amor. A fé vai se desgastando, a esperança vai ficando mais fraca e o coração vai ficando duro. Começamos a desconfiar até de quem nos trata bem, a afastar quem chega com intenção pura e a sabotar qualquer possibilidade de amor verdadeiro, porque já não acreditamos mais que isso existe. E o pior, a gente começa a duvidar de Deus. Será que Ele me escuta mesmo? Será que Ele se importa com o meu coração? Será que sou eu o problema? Essas são perguntas que nascem quando a alma se cansa, mas Deus, Ele não se cansa de cuidar da gente. Só que Ele não nos força a reconhecer o que é dele. Ele nos convida com sinais simples, com paz no meio do caos, com pequenas confirmações que só quem está com o espírito atento consegue perceber. Mas se estivermos presos demais aos nossos próprios desejos, não vamos enxergar nada. É como estar em um quarto escuro procurando algo com pressa. A ansiedade não deixa os olhos se adaptarem. E enquanto tudo está ali, pronto para ser visto, nós tropeçamos. O problema é que muitos de nós aceitamos viver nesse escuro emocional. Nos acostumamos com relações mornas, com promessas vazias, com migalhas emocionais e dizemos que é amor, mas não é. Amor verdadeiro não confunde, não adoece, não enfraquece a fé. Amor verdadeiro traz clareza, fortalece a esperança, nos aproxima de Deus e não nos afasta dele.
Só que para reconhecer esse tipo de amor, precisamos curar as lentes com que olhamos. Precisamos limpar o coração das dores que ficaram. Precisamos deixar o Espírito de Deus tocar os lugares que a gente tentou esconder. Porque as consequências invisíveis de tantos erros emocionais vão além de um coração partido. Elas roubam nossa confiança. Nossas orações ficam mais curtas, nosso louvor mais fraco, nosso discernimento embotado. E tudo isso pode nos fazer perder aquilo que Deus preparou com tanto zelo. Mas aqui vai a boa notícia. Deus não trabalha com pressa, mas também não se atrasa. Ele é especialista em recomeços, em reconstruir corações que o mundo tentou destruir, em restaurar a sensibilidade de quem já nem acreditava mais em sinais divinos. E é nesse ponto que começa a virada. Porque quando reconhecemos que algo está errado, é sinal de que algo dentro de nós ainda está vivo, ainda tem fé, ainda quer aprender, ainda deseja amar da forma certa, e esse desejo é a porta para a transformação. Agora que enxergamos as armadilhas e os danos que elas causam, chegou a hora mais importante: descobrir como reprogramar nosso coração, nossa mente, nossos olhos, para finalmente discernir o que vem de Deus. Terceiro, quando a gente chega nesse ponto, onde as feridas ficam claras, os ciclos ficam evidentes e o coração começa a despertar de um longo sono espiritual, é aí que o céu encontra espaço para agir. Não é fácil recomeçar, mas é possível, e mais do que possível, é necessário. Porque se não mudarmos a maneira como vemos o amor, vamos continuar chamando de cuidado de Deus aquilo que foi só distração. Vamos continuar escolhendo com base no medo e não na fé. Vamos continuar aceitando migalhas enquanto o banquete já estava sendo preparado. A reprogramação começa onde tudo começou, dentro. A primeira chave é parar de procurar quem e começar a perguntar por quê. Por que eu quero alguém agora? É para fugir de um vazio? É para calar uma dor? Ou é porque minha alma está pronta para amar, servir, crescer junto? Essa pergunta muda tudo. Ela tira o foco da urgência e coloca o foco na essência. Deus não une pessoas apenas para preencher um espaço emocional. Ele une destinos, ele junta propósitos, ele conecta histórias que foram moldadas separadamente para que juntas revelem algo maior. Mas para isso é preciso estar inteiro. E aqui está outra chave. Só quem se deixa curar consegue amar com verdade. Reprogramar não é esquecer o que passou, é olhar para o que passou com novos olhos, é parar de se culpar pelos erros e começar a aprender com eles. Deus não precisa de perfeição para te abençoar, mas Ele espera sinceridade. Espera um coração que diga: Pai, eu não sei escolher sozinho, me ensina. Essa oração tem poder, porque ela desmonta o orgulho, ela entrega o controle, ela abre espaço para o discernimento, e o discernimento é como uma nova visão. Você começa a perceber o que antes passava despercebido. Você começa a sentir paz em vez de euforia. Você percebe que presença não é tudo, propósito também conta. Muitos escolhidos confundem afinidade com destino, mas afinidade é só o começo. Destino exige construção, exige base sólida. E é aí que entra a terceira chave: reconhecer os frutos. A Bíblia diz: pelos frutos os conhecereis. Mateus 7,16. Se a pessoa te aproxima de Deus, te dá paz, te ajuda a crescer, te respeita, esses são frutos. Se ela te confunde, te diminui, te faz correr atrás o tempo todo, te isola, também são frutos. Deus não é Deus de confusão, Ele é Deus de paz. E a paz que Ele dá não é a ausência de desafios, é a certeza de que mesmo nas lutas existe aliança, existe direção. A quarta chave é parar de insistir no que já mostrou que não vem dele. Quantas vezes Deus já mostrou e a gente ignorou? Quantas vezes algo deu errado desde o começo, mas insistimos mesmo assim? A fé de verdade sabe o momento de parar, sabe o momento de soltar e sabe o momento de esperar.
Esperar não é ficar parado, é preparar o coração, é alinhar o espírito, é permitir que Deus molde em nós o tipo de pessoa que Ele quer unir a alguém. Porque antes de ser resposta para alguém, você precisa ser resposta para si mesmo. Essa é a verdadeira reprogramação, quando o amor próprio é restaurado em Deus, quando a identidade é curada pela palavra, quando o silêncio se torna lugar de revelação e não de angústia. Nesse lugar, os olhos se abrem, a pressa se acalma e o discernimento floresce. Agora que o coração foi reeducado, podemos finalmente receber a revelação mais profunda, a verdade que muda tudo. Chegamos ao momento mais esperado. E não é aqui que aparece um nome. Não é aqui que Deus mostra um rosto específico, porque o que muda tudo não é quem está vindo, é quem estamos nos tornando enquanto esperamos. A verdade é que a maior revelação sobre o cônjuge não está na outra pessoa, está em nós, está na forma como aprendemos a amar, antes mesmo de sermos amados por alguém. Quando o coração é curado, quando a mente é alinhada com o céu, quando paramos de correr atrás de promessas humanas, então finalmente conseguimos perceber que o verdadeiro sinal de Deus não é barulhento, é calmo, não é acelerado, é firme, não é confuso, é claro, mesmo no silêncio. E quando isso acontece, algo dentro de nós muda. A gente para de pedir confirmação a cada pessoa que chega. Para de viver esperando aquele frio na barriga e começa a buscar algo muito mais profundo, paz no espírito, direção no propósito, presença de Deus no caminhar. A maior realização não é encontrar alguém perfeito, é reconhecer que Deus une pessoas imperfeitas, mas curadas, dispostas, maduras o bastante para construir algo eterno. E isso não acontece de repente. A revelação vem como uma brisa, não como um trovão. Deus não grita, Ele guia. Ele mostra através da constância, não da pressa. A pessoa certa não vai atropelar seus processos. Ela vai caminhar ao seu lado, respeitar seu tempo, orar com você, decidir com sabedoria e, acima de tudo, vai te aproximar de Deus e não roubar seu foco dele. A verdade que muda tudo é que Deus não quer apenas te dar um cônjuge, Ele quer te mostrar o tipo de aliança que Ele mesmo sonhou para você. Uma aliança onde o amor não depende de momentos bons, mas de raízes firmadas na rocha. Você já não precisa mais correr, não precisa se desesperar, você pode descansar. Porque quando é de Deus, não precisa forçar, não precisa implorar, não precisa se diminuir para caber. A pessoa certa vai reconhecer a luz que Deus colocou em você. E essa luz será compatível com a dela. Não vai haver competição, vai haver completude. Mas essa completude não será porque um salvou o outro, será porque ambos foram curados antes do encontro. E agora caminham lado a lado, servindo ao mesmo propósito. A maior realização é perceber que o amor verdadeiro começa com Deus, e tudo que vem dele flui, sem atropelo, sem cobrança, sem dúvida constante. Agora, talvez você ainda não veja sinais, talvez você ainda esteja no processo, mas isso não é ausência, é preparação. Deus já começou, o céu já está agindo, a promessa já está sendo moldada. Enquanto isso, viva o hoje com fidelidade, ame sua jornada, abrace seu processo, cultive sua fé, porque no tempo certo, sem você forçar nada, a promessa vai bater a porta e você vai saber, sem barulho, sem dúvida, com paz. Essa é a verdade que muda tudo. Se em algum momento do vídeo, alguma palavra tocou seu coração, se você sentiu que Deus está te guiando através dessa mensagem, então escreve aqui nos comentários com fé: Senhor, eu confio nos teus sinais. Essa frase é mais que um comentário, é um ato de fé. É como abrir a porta do coração e dizer: Deus, eu estou pronto para ouvir só a tua voz. E se você conhece alguém que também está esperando por um sinal, alguém que está tentando entender se é amor ou ilusão, compartilha esse vídeo com essa pessoa. Porque às vezes, o que o outro precisa não é de um conselho, é de uma palavra como essa.
que vem com paz, com direção, com esperança. E se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo à nossa comunidade. Aqui, a gente não fala de fé como teoria, a gente vive a fé como caminho. Então se inscreve no canal, ativa as notificações e vem com a gente descobrir o que o céu tem para a sua história.